É com alegria que recebemos a professora Maria Eliette Santiago, uma das mais importantes pesquisadoras brasileiras no campo da educação e do pensamento freiriano, professora titular e emérita da Universidade Federal de Pernambuco, é coordenadora da Cátedra Paulo Freire da UFPE, integra a Rede Freiriana de Pesquisadores, possui mestrado em Educação pela PUC São Paulo, onde teve o privilégio de ser orientanda do grande mestre pernambucano e patrono da educação brasileira Paulo Freire. Fez doutorado em Ciências da Educação pela Université Paris 5, René Descartes. Se tiver errado, depois a senhora me corrija, professora. Ao longo de sua trajetória, tem dedicado sua produção acadêmica à formação de professores, ao currículo, às práticas pedagógicas e à educação na perspectiva de Paulo Freire. Consolidou-se como uma das principais referências nacionais na defesa de uma educação crítica, democrática e humanizadora. Nesta conferência de encerramento do 6º Cevage e do 6º Sendipepel, temos a honra de ouvir uma educadora cuja trajetória inspira gerações de professores e pesquisadores. Sua presença, professora, engrandece este evento e reafirma nosso compromisso com a educação, comprometida com o diálogo, com a esperança, com a formação e a transformação social. Recebemos, com os cumprimentos freirianos, a professora Maria Eliette Santiago para proferir a palestra intitulada Atualidade do Pensamento Freiriano e sua interseção com o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. É com você, professora. Querida professora Aldeci Lima, minha alegria e minha emoção é imensa. Quero dar uma grande boa noite às pessoas que participam do 6º Congresso de Educação do Vale do Juruá e do 6º Seminário Discente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades e Linguagem. Recebam um grande abraço fraterno da Cátedra Paulo Freire e da UFPE. Agradeço a você, querida professora Aldeci Lima, pelo convite, honroso convite, e parabenizo-a pela coordenação desse grandioso evento. Em seu nome, cumprimento a comissão organizadora e a toda a comunidade acadêmica pelos 20 anos do campus de Floresta. O tema dessa palestra, Atualidade do Pensamento de Paulo Freire e sua interseção no ensino, pesquisa e na extensão universitária, traz em seu corpo uma afirmação. A afirmação que eu entendo é: o pensamento de Paulo Freire é atual e se interliga com o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. A exploração temática sugere, no mínimo, 3 indagações. O que se entende por pensamento? O que caracteriza o pensamento de Paulo Freire? E o que justifica a sua atualidade? Parece ser essa a nossa tarefa, nesse tempo convite. Contribuir com a reflexão sobre o tema partindo dessas 3 indagações. Assim, inicio trazendo alguns traços do sujeito deste pensamento, o professor Paulo Freire. Em seguida, abordo a perspectiva educacional do pensamento de Paulo Freire e concluo indicando traços da atualidade do seu pensamento. É esse o roteiro, a organização do pensamento, do meu pensamento, que trago aqui nesta noite. Paulo Freire, educador brasileiro, cidadão do mundo e da humanização. Há várias maneiras de apresentar Paulo Freire. Gosto muito de situá-lo a partir da sua cidade berço, o Recife.
Recife foi o berço de nascimento do patrono da educação brasileira e das suas ideias e práticas. Foi contexto de nascimento, de formação, de elaboração inicial de suas ideias e práticas que, coerentemente, sustentaram o seu trabalho político-educativo ao longo de toda a sua vida e que nos deixou como legado. O cidadão do mundo atuou em espaços educacionais, escolares e dos movimentos sociais. Aqui destaco o Instituto Capibaribe, em Recife, escola que Paulo Freire ajudou a criar e que funciona até hoje. O trabalho no Serviço Social da Indústria, o SESI, durante mais de 15 anos. A Escolinha de Artes do Recife, cuja lembrança de sua presença é destacada até hoje por artes educadores como Ana May Barbosa, da USP. O Movimento de Cultura Popular, o MCP, um outro espaço significativo. E a Universidade do Recife, hoje Universidade Federal de Pernambuco. Instituição onde Paulo Freire criou o Serviço de Extensão Cultural, o SEC, ocupou a função de diretor e de onde se originou a proposta e a execução histórica da experiência de Angicos no Rio Grande do Norte. Essas experiências e espaços, entre outros, ganharam importância histórica e social por terem sido contextos em que Paulo Freire e colaboradoras e colaboradores contribuiu, e que Paulo Freire desenvolveu reflexões e práticas que, ampliadas e aprofundadas, se expandiram para o Nordeste brasileiro e tiveram repercussão nacional. Foi na fase inicial de formulação, proposição e práticas educativas de Paulo Freire que ocorreu a histórica experiência de Angicos, ou seja, a alfabetização de adultos, ofertada em larga escala, fundamentada e praticada a partir do pensamento de Paulo Freire, sob a sua orientação. Essa exitosa experiência em alfabetização de adultos, em razão da sua abrangência e alcance em curto espaço de tempo, chamou a atenção de autoridades governamentais, motivou o convite do então ministro da Educação e Cultura para coordenar o Programa Nacional de Alfabetização de Adultos. Deu visibilidade ao mestre, concedendo-lhe notoriedade. Mas a experiência educativa exitosa e difundida e o pensamento crítico de Paulo Freire, praticado e reconhecido, provocaram o seu exílio e de sua família por longos anos, em decorrência do golpe civil-militar de 1964. No exílio, Paulo Freire deu continuidade ao trabalho, razão pela qual suas ideias e práticas em educação tiveram alcance planetário e seu pensamento ganhou o mundo. Paulo Freire colaborou, assessorou organismos de educação e extensão em continentes como as Américas, África, Europa, Ásia e Oceania, através do Conselho Mundial de Igrejas, que integrou na condição de consultor.
Paulo Freire integrou o Conselho Mundial de Igrejas na condição de consultor. Essa andarilhagem, né, pelos continentes explica o porquê dele ser reconhecido como cidadão do mundo, assim como andarilho da utopia. Então, Paulo Freire é cidadão do mundo e andarilho da utopia, hoje, através do seu pensamento. Ainda que brevemente situado o educador, tema desta palestra, passaremos ao pensamento político, pedagógico, formulado e experienciado por este teórico brasileiro. Um teórico curioso, observador e esperançoso, sujeito da praxis transformadora. Mas antes, gostaria de sugerir a quem desejar aprofundar essa dimensão biográfica a leitura de Cartas a Cristina, entre outros livros do autor. Passo assim ao segundo ponto. O pensamento de Paulo Freire é um pensamento atual, interliga o ensino, a pesquisa e extensão universitária. Dizia eu que o tema desta conferência traz esta afirmação. Então, esta afirmação, o pensamento de Paulo Freire é um pensamento atual que interliga o ensino, a pesquisa e a extensão universitária, é o ponto que irei transcorrer a partir de agora. Pensamento, no dicionário da língua portuguesa, significa ato de pensar. É uma ideia, a faculdade da mente. No campo acadêmico, pensamento é uma construção mental, uma experiência cognitiva que se dá pela apreensão da realidade, por aproximação atenta com a realidade. É uma construção que interliga ideias, explicação teórica, argumentação e uso de métodos. A partir daí, desta compreensão, podemos dizer que o pensamento de Paulo Freire é construído com a aproximação da realidade, submetida à argumentação e explicação teórica, vivenciada através de métodos. É uma abstração da realidade concreta, objetiva, experienciada, uma construção intelectual. Pensamento é uma construção intelectual. A construção intelectual de Paulo Freire é a porta de entrada à compreensão da realidade, para a compreensão da realidade, que se realiza sob diversos ângulos de estudo, antropológico, sociológico, pedagógico, etc., mas sempre com inspiração humanística. Não importa o ângulo de estudo, a perspectiva, a inspiração é sempre humanística. O ângulo do nosso interesse é o pensamento político-pedagógico, isto é, o interesse que recai sobre a preocupação de Paulo Freire para apreender a relação de pessoas em sua prática com o conhecimento. Aprender em situações concretas de vida e de trabalho. Pessoas ensinantes e aprendentes mediadas pelo conhecimento. É essa trilha que adotamos para abordar o pensamento de Paulo Freire. Paulo Freire formulou um pensamento
no campo da educação, que partiu do olhar para as vivências e os espaços de experiências de mulheres e homens no chão de suas vidas, de suas experiências e de suas sobrevivências. Esse foi o panorama do olhar de Paulo Freire, ou seja, a gênese deste pensamento está na apreensão, análise, discussão da realidade socioeducacional de homens e mulheres, da vida de homens e mulheres, do contexto de vida e de sobrevivência de homens e mulheres, de onde emergiram concepções, princípios, conceitos e modo de lidar com a educação. A atenção de Paulo Freire se voltou para o cenário da educação recifense, nordestino, brasileiro, sem perder de vista as interconexões existentes entre elas. Tomou a sua própria história e o trabalho inicial com a educação escolar para estudos e desenvolvimento de atividades em educação. Ganhou espaço nos seus estudos e proposições iniciais a população majoritariamente trabalhadora e analfabeta, excluída da participação social, que formava o grande contingente ainda mergulhado em um contexto caracterizado pela inexperiência democrática. A incipiente democracia brasileira, descrita por ele em Educação como Prática da Liberdade, era geradora de um quadro educacional de exclusão de muitos, no qual medrava o analfabetismo e o iletrismo. Portanto, Paulo Freire dirigiu um olhar crítico para o campo da educação, para o analfabetismo e o modo como se exercia a prática escolar. Ou seja, as relações de docente e discente, os materiais utilizados e as relações com os conteúdos. Tudo isso constituiu objeto de análise, reflexão e formulação teórico-metodológica para Paulo Freire. A apreensão desta realidade e a sua preocupação com ela, portanto, a não indiferença, conduziu Paulo Freire a estudos e ensaios para o desenvolvimento da proposta educativa, recepcionando contribuições de campos do conhecimento, como a filosofia, história e linguagem. Chamou-lhe a atenção, predominantemente, a passividade da estudante, do estudante, em contraposição à ativa atuação do docente, da docente. O distanciamento dos conteúdos de ensino da realidade das estudantes e dos estudantes. A repetição acrítica e mecânica como modo de ensino-aprendizagem, como pode ser lido em Pedagogia do Oprimido. Esse foi o olhar e a apreensão de Paulo Freire para as experiências pedagógicas. Esse contexto e as práticas submetidas à reflexão teórica conduziu o nosso sujeito desta conferência a um processo de sistematização, levando-o à formulação do que denominou em Pedagogia do Oprimido de educação problematizadora ou de educação libertadora, apontando concepções,
conceitos e princípios teórico-metodológicos. Essa educação, denominada por Paulo Freire de educação problematizadora, tem como horizonte a humanização, a libertação de mulheres e homens, sujeitos da história, da educação e do conhecimento. Trata-se de uma concepção de educação fundamentada pelas concepções de ser humano e conhecimento. Uma educação que Paulo Freire afirmou gira em torno da problematização do homem-mundo, da mulher-mundo, como está afirmado no livro Extensão ou Comunicação. O autor esclarece que se trata de problematização do mundo do trabalho. Explico. Problematização das obras, dos produtos, das ideias, das convicções, das aspirações, dos mitos, da arte, da ciência, enfim, problematização do mundo da cultura e da história, das relações homem-mundo, das relações mulher-mundo. Essa é a afirmação do educador do mundo. A educação proposta por Paulo Freire, ou seja, a educação problematizadora, conforme pedagogia do oprimido, é a educação, abro aspas, de caráter autenticamente reflexivo. Uma educação que implica num constante ato de desvelamento da realidade. Educação que afirma a dialogicidade e se faz diálogo. É a relação dos homens. É a relação das mulheres em suas relações com o mundo. Fecho aspas. A partir desta formulação de educação, denominada por ele de educação problematizadora, fez Paulo Freire a crítica à educação hegemônica, ou seja, a concepção formulada de educação fez com que ele realizasse a crítica à educação hegemônica predominante em todos os espaços e denominada por ele de educação bancária. Assim, Paulo Freire fez a crítica à educação bancária e propôs a educação problematizadora. Esta formulação foi produzida em um movimento teórico-prático, a partir das vivências individuais e coletivas, institucionais e dos movimentos populares, em alguns espaços já mencionados no início da nossa fala. Atividades vivenciadas como extensão, pesquisa e ensino. Então, é bom reforçar que a formulação da educação problematizadora nasce ao mesmo tempo com a prática e a reflexão em diferentes espaços com diferentes sujeitos. Em síntese, a educação na perspectiva freiriana tem inspiração humanista, tem o ser humano como sujeito e centralidade no diálogo, diálogo instituidor das relações do ser humano-mundo. Nesta educação, na educação freiriana, na educação problematizadora ou da libertação, a pessoa humana, o homem, a mulher, seja criança, jovem ou adulta, é sujeito.
é presença humana e guarda relação com o contexto social. Por isso, né, o ser humano é um ser de relações. Em Paulo Freire, abro aspas, o homem e a mulher é um ser de relações. Ser de relações e não só de contatos. Não apenas está no mundo, mas com o mundo. Estar com o mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações que é. Fecho aspas. Conforme sustentado em educação como prática da liberdade. Em resumo, a mulher, o homem, é um ser de relações. Sujeito plural, histórico, inacabado, e que se sabe inacabado, e concluso e que tem a consciência da sua inconclusão. O conhecimento, um construto da educação problematizadora. Enquanto um construto da educação problematizadora, segundo Paulo Freire, exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo, diante do mundo, na sua relação com o mundo. Requer sua ação transformadora sobre a realidade, sua intervenção na realidade. Demanda uma busca constante. O homem e a mulher são seres da busca. Implica invenção e reinvenção. O exercício da curiosidade reclama a reflexão crítica de cada um de nós sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece, reconhecendo, e ao reconhecer-se assim, percebe o como de seu conhecer e os condicionantes a que está submetido a esse ato. Ou seja, o ser humano se reconhece reconhecendo, tem consciência do seu processo de conhecer. E se reconhecendo, é capaz de reconhecer o seu próprio processo de apropriação do conhecimento. Isso é muito lindo. É isso que caracteriza a nossa condição de sujeito. Nesse sentido, dessa compreensão de conhecimento, na educação problematizadora, a compreensão do ser humano como sujeito relacional do processo de conhecimento ganha importância e explica por que o conhecimento não pode ser transferido, não pode ser depositado, mas construído na relação do sujeito com a sua realidade. Isto é, aquisição e acesso ao conhecimento crítico. Ou seja, esta condição de sujeito que participa e reconhece o seu modo de conhecer e as condições, né, dos condicionamentos a que está submetido o próprio ato de conhecer, se chama conhecimento crítico. Conhecimento crítico é aquele que parte da realidade e que a realidade retorna como compreensão e explicação. E assim é possível nela intervir, criando-a ou recriando-a, né? É esta a função do conhecimento. Esses elementos teóricos, concepção de educação problematizadora, concepção de ser humano e
concepção de conhecimento constituem a proposta de Paulo Freire e orientam ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, são fundamentos para a atividade de ensino, para a atividade de pesquisa e para a atividade de extensão. As concepções que constituem o pensamento freiriano, elas são a base para o ensino, a pesquisa e a extensão. Esses elementos teóricos, concepção de educação problematizadora, de ser humano e conhecimento, constituem a proposta de Paulo Freire e orientam ensino, pesquisa e extensão, e eu acrescentaria a gestão educacional. A nossa função no ensino superior vai além do tripé ensino, pesquisa, extensão. Nós também fazemos gestão. E Paulo Freire é uma orientação, uma inspiração para essas atividades. Esses elementos teóricos estão presentes desde a formulação e prática dos processos de alfabetização de adultos ao longo de sua praxis político-pedagógica, como constituintes interligados de forma indissociável do pensamento freiriano. O nosso autor de referência afirma: não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Diz Paulo Freire, esses quefazeres se encontram um no corpo do outro. E acrescenta, pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Ensinar, pesquisar, comunicar de modo indissociáveis neste trecho de pedagogia da autonomia. Estão presentes, aparecem em pedagogia da autonomia. Assim como estiveram e estão na construção de palavras geradoras, nos círculos de cultura, na investigação temática. Experiências registradas que podem ser estudadas em pedagogia do oprimido, em educação como prática da liberdade, em cartas a Guiné-Bissau, registro de uma experiência em processo, em a importância do ato de ler, em 3 artigos que se completam. Esses são alguns dos livros de Paulo Freire que trazem, que mostram os elementos teóricos, mas também registros da prática que evidenciam essa indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. É possível, sim, afirmar que a educação freiriana revela o pensamento humanista, dialógico, libertador do nosso patrono da educação brasileira. A categoria diálogo, que alude a um atributo inerente ao ser humano, é centro da educação problematizadora. O diálogo se faz princípio, conceito e prática que interligam atividades de gestão, ensino, pesquisa e extensão. O diálogo é a centralidade da educação proposta por Paulo Freire e é resposta à natureza humana. É o diálogo que possibilita a educação problematizadora, né, nas atividades de gestão, ensino, pesquisa e extensão.
O diálogo, enquanto um campo teórico, tem uma matriz dialógica que está em outras obras, mas principalmente em Pedagogia do Oprimido. O pernambucano João Francisco de Souza, já na esfera espiritual, acreditamos que ao lado de Paulo Freire, afirma, abro aspas, ser educador, pedagogo e ser gente, em Paulo Freire é uma mesma realidade. Jamais Paulo Freire admitiu qualquer dicotomia entre o fazer, o pensar e o emocionar-se. Essa constatação de João Francisco de Souza reafirma, assim, a indissociabilidade em Paulo Freire, um ser de relações e da praxis transformadora. Chegamos ao nosso terceiro ponto, que justifica a atualidade do pensamento de Paulo Freire. Paulo Freire é um pensamento atual. Embora os primeiros fios da educação freiriana datem das décadas de 50 a 60 do século passado, a tessitura foi fortalecida e consolidada ao longo da caminhada de Paulo Freire, durante o exílio e no pós-exílio, sem se afastar da proposta original, nem da reflexão sobre a prática. Refiro-me aos princípios formulados que impulsionaram a pedagogia freiriana, que impulsionaram a problematização da realidade, a reflexão e prática individual e coletivas da educação como instrumento de compreensão e intervenção na realidade. Repito, os princípios freirianos formulados nos anos 50 a 60, eles ganharam robustez, seja no exílio, seja no pós-exílio. Princípios formulados impulsionaram a problematização da realidade, a reflexão e prática individual e coletivas como instrumento de compreensão e intervenção na realidade, tanto no plano local como nos planos nacional e internacional. O pensamento de Paulo Freire chega aos dias de hoje não somente atual, mas atual e necessário. Atual e necessário à construção e ao fortalecimento de uma educação problematizadora. Como instrumento de fortalecimento da democracia, da justiça curricular e ferramenta de construção, de uma sociedade equânime, tendo em vista a crise civilizatória em que vive o mundo nos dias de hoje. O mundo na nossa realidade local, nacional e internacional. Vivemos atualmente uma crise civilizatória. Em um contexto de desinformação, de disputa por um projeto social humanizador de nação, de negação da escola, de culpabilização da categoria de trabalhadoras e trabalhadores da educação pelos resultados educacionais
e pela crise, às vezes até pela crise que a gente vive na sociedade. Por tudo isso, o pensamento de Paulo Freire se revela necessário e urgente. Necessário a leitura e compreensão da realidade de uma sociedade que registra índices extremos de desigualdades que negam a natureza humana. Expõe como cena social uma população de rua cada vez mais crescente. Pessoas desabrigadas, vivendo à margem dos direitos humanos e sociais. Uma sociedade que ainda tem uma dívida histórica com a população negra, com a demarcação das terras indígenas, com uma relação sustentável e preservacionista com a natureza e com a superação de todos os tipos de discriminação e preconceitos. Ou seja, uma sociedade que tem uma dívida enorme com todos nós no conjunto. Por isso, não resta dúvidas que Paulo Freire é um pensamento atual. Um pensamento atual e necessário à compreensão da disputa de um projeto político para a nossa sociedade. Um pensamento capaz de inspirar posicionamentos e práticas de intervenção para a humanização das pessoas, humanização da sociedade, humanização do mundo, humanização das relações homem-mundo, mulher-mundo. Por ser atual e necessário, o pensamento de Paulo Freire é, ao mesmo tempo, reivindicado e contestado. É um pensamento político e estratégico para o avanço de processos democráticos em todos os níveis da educação e em todos os espaços sociais, sem esquecermos a advertência do patrono da educação brasileira. A educação não pode tudo. A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. Portanto, a educação tem um papel estratégico. Nessa direção, Alder Júlio Calado, nosso grande amigo pernambucano, assume a politicidade da educação do pensamento freiriano e chama a atenção para a atualidade. Diz ele, abro aspas, na atual conjuntura, importa ter presentes duas formas complementares na atuação pedagógica, na atuação político-pedagógica, na atuação política, na atuação cotidiana de homens e mulheres. Isto é, não desprezar as relações sociedade-estado e construir espaços sociais moleculares para fortalecimento da sociedade civil. É esta as duas formas de atuação que Alder Júlio nos lembra, nos chama a atenção. Não desprezar as relações sociedade-estado e construir espaços moleculares para fortalecimento da sociedade civil. É o mesmo Alder Júlio que traz Paulo Freire, lembrando, sem nunca Paulo Freire ter abandonado as lutas em defesa dos direitos humanos dos de baixo, a maioria, Freire igualmente nunca deixou de agir nos micros espaços
e de apostar na transformação das relações macrosociais. Então, Alder Júlio, né, nos convida a atuar nos espaços micro e macro. Aqui está uma advertência, assim entender. Se educação é política, o pensamento freiriano é interligado, interconectado com o tempo e espaço e nos serve como inspiração. Então, o pensamento de Paulo Freire é um pensamento inspirador, um pensamento político, pedagógico, inspirador. Nos cabe definir se atuaremos no campo político-pedagógico da educação problematizadora, essa proposta por Paulo Freire e que aqui discorri sobre ela, nos cabe definir se atuaremos no campo político-pedagógico da educação problematizadora ou contra a educação problematizadora. Isso porque a educação freiriana tem lado, tem posição. Então, ou nós estaremos, né, optando pela educação problematizadora, ou estaremos contra a educação problematizadora. Nessa direção da opção político-pedagógica, nossa opção será pela leitura crítica da realidade ou pela sua opacização, pela humanização ou pela opressão, pela amorosidade ou pelo ódio, pelo direito à palavra, à pronúncia ou o silenciamento. Não há lugar para a neutralidade quando se tem Paulo Freire como referência. Aqui, minhas queridas e os meus queridos participantes deste sexto encontro, né, e deste sexto seminário, vou concluindo, reafirmando ser o pensamento político-pedagógico de Paulo Freire humano, crítico e transformador. Vou concluindo agradecendo esse honroso convite e a alegria de estar aqui. Melhor seria estar presencial, mas haverá a oportunidade desse encontro tão esperado. Vou concluindo reafirmando o pensamento interligado de Paulo Freire. Paulo Freire é um pensamento vigoroso e fundamental à ação política pedagógica hoje, para valorizar a profissão de professora, a profissão de professor, para fortalecer a democracia, para fortalecer a soberania e para fazer acontecer a escola que sonhamos, como está bem colocado em educação na cidade. E aqui cito, vejamos qual é a escola dos nossos sonhos, e sendo dos nossos sonhos a escola da nossa reflexão e da nossa prática. Diz Paulo Freire, e repito com ele, acreditando que esse sonho é coletivo. Sonhamos com uma escola pública capaz, que se vá constituindo num espaço de criatividade, uma escola democrática em que se pratique uma pedagogia da pergunta, em que se ensine e se aprenda com seriedade, mas em que a seriedade jamais vire suzidez. Uma escola em que
ao ensinarem necessariamente os conteúdos, se ensine também um pensar certo, se ensine o pensar crítico, se ensine a leitura da realidade como compreensão e como possibilidade de nela intervir. Deixo aqui o meu imenso abraço, a minha alegria, o abraço da Cátedra Paulo Freire e esse abraço esperançoso nessa possibilidade de nós não só sonharmos com a escola, mas que o sonho coletivo vire realidade. Muito obrigada por essa escuta. Muito obrigada, professora. Que satisfação, que prazer, que memória que nós vamos guardar dessa sua fala, que nos inspira a pensarmos uma escola pública, democrática, para os filhos de todos os trabalhadores e trabalhadoras, e não uma escola elitizada para um grupo social minoritário. Muito bom tê-la aqui. Espero que possamos ter a oportunidade de trazê-la para viver essa nossa realidade amazônica, viver essas nossas Amazônias e conhecer Cruzeiro do Sul, conhecer a UFAC, o Campus Floresta. Assim como eu tive a oportunidade de conhecer a Cátedra Paulo Freire, conduzida pelas suas belas orientações no meu estágio pós-doutoral. Professora, muitíssimo obrigada. E, para finalizar, eu diria que, assim como o Rio segue o seu curso, as ideias que a senhora compartilha hoje permanecerão percorrendo caminhos e encontrarão pessoas que se inspiram nesse legado freiriano da inclusão, da possibilidade de todos aprenderem e saírem dessa condição de subalternos de uma forma crítica, pensando a educação como um princípio, como uma prática, como a senhora bem destacou, como centralidade do nosso fazer universitário, da nossa pedagogia universitária, como bem afirmou nossa palestrante de encerramento deste evento, e que essa centralidade dialógica seja nosso guia. Muito obrigada por navegar conosco nesses saberes. O GEPED, o PEPEL, agradece de coração a sua generosidade, a sua amorosidade e a partilha dos saberes. Obrigada.